O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios, então vamos lá, ó. Dados gráficos das funções f de x igual a 3x menos 5 e g de x igual a ax mais b. Determine os valores de a e b. Então, um exercício parecido com a parte anterior, né? Mas que esse daqui ainda é mais simples ainda do que o da parte anterior. Ó, aqui a gente tem o gráfico da função g, que é em verde, e a função f, que é em vermelho. Essas funções são paralelas, né? Essas funções são paralelas. Primeiro, pelo desenho, né, a gente consegue ver, né, que é paralela, e o ângulo formado entre a função e o eixo x é igual, ó. Tá vendo? Ambos valem alfa. Por isso, o coeficiente a desta função, né, que é o coeficiente que determina a declividade, é 3. Então, esse daqui também vai ser 3. Automaticamente, a gente já sabe o valor do a, ok? Então, tá aqui, ó. Como os gráficos são paralelos, o valor de a é igual a 3, ok? Aí, ele quer saber aqui da função g, né? A função g é que ele quer determinar os coeficientes, que a função f a gente já sabe. Então, como é paralela, o valor do a aqui é 3, né? Então, aqui também vai ser 3. E o valor do b, como que a gente descobre o valor do b olhando o gráfico de uma função? É o valor em que ele corta o eixo y. E aqui, ó, ele corta o eixo y no ponto 2, tá bem destacado. Já no gráfico do f, ó, não aparece o ponto, então a gente não sabe que valor que é, né? E nem tem número aqui, ó, não tem número, o único número que tem aqui é o 2, não tem número nos eixos, então a gente não sabe qual que é esse valor. Pode ser um valor quebrado, pode ser um valor inteiro, a gente não sabe. Mas aqui a gente sabe que é 2. Então, o valor do b é 2. Olha lá, ó. Os gráficos das funções são paralelos. A é igual a 3 e o b é igual a 2, pois o gráfico da função g intersecta o eixo y no ponto 0, 2, né? 0 do x e 2 do y. Então, ó, portanto, os valores de a é igual a 3 e o valor de b é igual a 2. O exercício pediu para determinar só os valores de a e b. Não pediu para escrever a função g, mas se quiser substituir aí e escrever a função g, ó. O a vale 3, então 3x, o b vale 2, 3x mais 2, ok? Por isso que é importante, né? Olhem bem qual que é a importância que se tem de saber analisar essas informações. Você lembrar que o ponto B, né, que o valor do B é aquele valor em que a função corta o eixo Y, e saber que o valor do A, né, é a inclinação da reta, é a declividade da reta. Então, se uma vale 3, a outra também vai valer 3. Tá? Então, é muito importante vocês fixarem essas informações na cabeça de vocês, tá? Porque num exercício como esse ajuda muito. Né? Às vezes a pessoa vê o enunciado do exercício, vê que só tem um gráfico, não tem número, não tem nada, aí a pessoa fala, é um exercício difícil. Mas na realidade não, é um exercício fácil, né? Requer você lembrar conceitos, ó, é um exercício curto, não é um exercício que é uma bíblia, e é um exercício que requer aí 2 conceitos. O primeiro conceito requer de você saber, né, que retas paralelas têm o mesmo ângulo, né, formado aqui entre a função e o eixo x, né, e saber que esse valor, né, da inclinação, quem determina é o coeficiente a. E saber que o valor do b, né, o coeficiente b, é o número em que a função passa no eixo y, né, e na realidade aqui, ó, na função f, a gente sabe que o b é menos 5. Então, esse ponto aqui em que ela corta o eixo y é menos 5, tá? Então, é importante, né, a gente saber. Olhando assim, que nem eu falei antes, não dava para saber qual que é esse ponto. Mas quando a gente olha aqui na função f e vê que o b vale menos 5, a gente vê que esse ponto é o menos 5. Então, conceitos é muito importante vocês saberem. E não é decorar, é aprender. É você olhar no gráfico e aprender. Não é decorar, porque se você decorar, a semana que vem você não vai lembrar mais disso. Quando você aprende, você vai lembrar isso aqui para sempre. Você vai ver sempre isso aqui, ó, vai saber. Já vai saber determinar aqui a lei de formação dessa função, né? Você vai ver que a inclinação dessa daqui, se aquela lá é 3, ó, então essa daqui vai ser 3x mais 2. Só de bater o olho no gráfico, você já vai conseguir ver. Não decorei, né? Vocês viram, eu não decorei nada. É análise de gráfico. Quando você aprende uma coisa, você não precisa decorar.
Vamos lá para o próximo exercício ali, ó. Duas escalas de temperatura mais utilizadas são a Celsius e a Fahrenheit, tá? Lembrando aí, por exemplo, sei lá, tá lá agora, né, a gente tá, hoje é dia 7 de agosto de 2021, tá frio, né? Já aí a gente fala, tá 18 graus. Lá nos Estados Unidos tá calor, né? Lá é verão e lá eles não usam graus. Lá a unidade de medida de graus, né? De grau não, de Celsius, né? A unidade de medida de temperatura lá não é o Celsius que a gente usa aqui. Aqui a gente fala está 18 graus Celsius. Lá nos Estados Unidos eles falam está 18 graus Fahrenheit, né? Só que no caso a gente tem que ver a variação aí delas. Ok? Então é isso aí. Esse negócio de Celsius e Fahrenheit são uma unidade de medida de temperatura. Alguns países usam Celsius, alguns países usam Fahrenheit. Tem também a Kelvin, tem outras temperaturas aí, mas as mais usadas é a Celsius e a Fahrenheit. Para converter uma temperatura F medida em Fahrenheit em C, né, que é medida em graus Celsius, utilizamos essa função aqui, ó. Graus, né, a função para transformar uma temperatura em Fahrenheit em graus. Então a gente usa os Fahrenheit em função de graus, né? E isso aqui é igual a 5 sobre 9 vezes os Fahrenheit, né, menos 32. Ah, por que que é isso aqui? Bom, isso aqui é uma fórmula, tá? Isso aqui é uma fórmula. Tem um porquê lá fazendo a demonstração e tal, mas eu não vou fazer a demonstração disso aí aqui não, tá? Inclusive, isso aqui, esse negócio de transformar graus para Fahrenheit, para Kelvin, para Celsius, essas coisas é muito usado em física, né? Em física pode ser que mostrem a demonstração disso daqui para vocês, mas eu não vou fazer aqui não, que é longa e não é o nosso objetivo aqui. Olha só. Aí fala aqui na questão A. Quando um termômetro registra 50 graus Fahrenheit, a mesma temperatura corresponde a quantos graus Celsius? Então, a gente tem que calcular o F de 50, né? Porque ele quer saber ali, quando um termômetro registra 50 graus Fahrenheit, quanto que corresponde à mesma temperatura em graus, né? Obviamente, 50 graus Fahrenheit, né? Se a gente for falar 50 graus Celsius, a gente vai achar que é um absurdo, né? Que é um calor lascado. Mas vamos ver que não é calor 50 graus Fahrenheit. Ó, então a gente pega aqui a nossa função que a gente tem, e a gente vai calcular o C de 50, né? Porque os Fahrenheit vale 50. Então, tira o F e põe 50, ok? Então vai ficar C de 50 igual a 5 sobre 9 vezes, tira o F e põe 50, 50 menos 32. Então, fazendo aqui primeiro parênteses, né? Ó, 50 menos 32 dá 18. Copiei o 5 sobre 9. Isso aqui é multiplicação de fração, então eu vou escrever o 18 em forma de fração. Vai ficar 18 sobre 1. Aí vai ficar 5 sobre 9 vezes 18 sobre 1. Multiplicação de fração, numerador com numerador, 5 vezes 18 que dá 90. Denominador com denominador, 9 vezes 1 que dá 9. 90 dividido por 9 dá 10. Portanto, ó, 10 graus Celsius. Então, 50 graus Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. Então, quando está 50 graus Fahrenheit lá nos Estados Unidos, não está calor, está frio. Ok? Qual o zero desta função e o que o zero representa nesse contexto, né, de temperaturas? Então, calcular o zero da função é pegar essa função, né, C de F igual a zero. Quem é C de F? C de F é 5 sobre 9 vezes F menos 32, né, ó, que é aqui. C de F é igual a 5 sobre 9 vezes F menos 32. E igualei isso a zero. Olha bem, eu preciso dar um jeito de eliminar esse 9 aqui para facilitar as contas. Como isso aqui é uma equação, né, ó, é uma igualdade, tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro, né, sem alterar o resultado. Então, eu vou multiplicar este lado aqui por 9 e multiplicar esse outro lado aqui do zero por 9 também. Então, vai ficar 9 vezes 5 sobre 9, F menos 32, igual a 0 vezes 9.
Multipliquei por 9 ambos os lados. Esse lado aqui esquerdo da igualdade e o lado direito da igualdade. Aqui eu vou cancelar. Ó, deixa eu pegar aqui a caneta preta para mim fazer o risco aqui. Ó. Aqui eu vou poder cancelar. Como é uma multiplicação, eu posso cancelar esse 9 com esse 9. 0 vezes 9 continua sendo 0. Então, o que, que sobra? 5 vezes f menos 32 igual a 0. Então, está aqui, ó, 5 vezes f menos 32 igual a 0. De novo, eu preciso eliminar esse 5. Como isso aqui é uma equação, tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Então, eu vou dividir por 5 ambos os lados. Então, eu divido por 5 esse lado aqui, o lado esquerdo, e divido por 5, 0 também. Tem que dividir ele por 5 também. Então, vai ficar 5 vezes f menos 32 dividido por 5. Como isso aqui é uma multiplicação, eu cancelo esse 5 com esse 5. E aí vai me restar f menos 32 igual a 0 sobre 5. 0 sobre 5 é 0, né? 0 dividido por qualquer coisa sempre é 0. O que, que restou? F menos 32 igual a 0. Equação do primeiro grau simples, né? Eu passo esse 32 aqui para o lado de lá positivo. Então vai ficar F igual a 32. E o que, que isso significa? Os graus Fahrenheit ser igual a 32? Isso aí significa que a medida em graus Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius, porque a menor temperatura que acontece nos graus Fahrenheit não é o 0, é o 32. Tá? Lembrando, por exemplo, a temperatura inicial, né, de graus Celsius, a gente fala que é o 0. Né? Depois do 0 começa a ter graus negativos. Né? Então, aqui, para os graus Fahrenheit, o 32 é o 0 deles lá. Tá? É como se fosse 0 grau. Então, quando eles falam, tá 32 graus Fahrenheit, significa que tá 0 graus Celsius. Ok?